Rapaziada, bom dia. Pô, tá dormindo ainda? Vamos acordar aí, galera. Vocês ficam aí até 2 horas da manhã assistindo as séries, né? Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos querer, né? E aí, mais uma vez aí, Felipe, vulgarmente conhecido como Fio, você me conhece. Falando daquele assunto que a gente mais gosta. Que assunto é esse? Geografia, obviamente. Qual poderia ser esse assunto? É geografia, meu amigo. E aí, trazendo aí naquele mesmo esquema para vocês aquelas questões que com certeza vão aparecer conteúdos parecidos na UERJ. Então, tipo assim, aqui é seleção, a gente não vai ficar falando de coisas que aparecem uma vez na vida ou tá na morte. Não, a gente vai falar sobre coisas que recorrentemente estão caindo e aparecendo aí nos exames da UERJ, principalmente geografia. Essa aula aqui, se eu não estou enganado, ela está baseada muito nos exames de 2017 e 2016. Então, se você quiser ir acompanhando e procurando aí nesses 2 cadernos os exercícios que a gente está falando aqui, fiquem à vontade. Outra coisa, uma parada muito interessante, sempre em toda a prova da UERJ, Geografia, História, Sociologia vão aparecer a partir do 45. Então, quando você for lá no PDF, 45 você vai encontrar. Beleza? Tudo bem? Show. Então, vamos lá começar? 2 imagens, né? De um lado a gente tem, essas imagens são pôsteres de Olimpíadas, ok? Talvez não apareça muito na imagem de casa, mas isso são pôsteres de Olimpíadas. Desse lado aqui, a gente tem, aí fica ruim de falar esquerda e direita. Desse lado aqui, a gente tem Olimpíadas em Berlim, né, na Alemanha, em 1936, guardem bem essa data. E aqui a gente tem as Olimpíadas de Tóquio, em 1964, beleza? 36, 64. Berlim, Alemanha, Germany, Deutschland, como diria o meu amigo que está morando lá agora, e aqui é Tóquio. Enfim, já olhou a imagem e já entendeu. E aí, vamos lá. A partir da análise desses cartazes, pode-se incluir que as Olimpíadas de Berlim, em 1936, e de Tóquio, em 1964, enfatizaram, respectivamente, as seguintes ideias. Vamos lá. Mesma coisa que eu sempre falo sobre questões de 2 partes na UERJ. Isso aqui é uma forma, cara. Então, se nós temos uma forma, as nossas respostas têm que seguir essa forma, né? Se nós estamos falando de respectivamente, a gente está falando, a primeira parte da pergunta tem que caber na primeira coisa a ser perguntada e a segunda parte da pergunta tem que caber na segunda parte. Por quê? Porque embolar isso é perder a questão. Você pode até saber do que está sendo falado, mas você vai acabar não acertando a questão, só por questões de ordem. Então vamos lá. A partir da análise desse cartaz pode-se concluir que as Olimpíadas de Berlim em 1936, eu acho que eu até já li, né? E a de Tóquio em 1964 enfatizaram respectivamente as seguintes ideias: defesa do militarismo e hierarquização dos povos, culto do arianismo, valorização das diferenças raciais, hegemonia da cultura ocidental, unificação dos países, exaltação do patriotismo e evidência da igualdade social. Qual dessas opções? Ok, isso aqui é coisa nova, hein? Show me! E apareceu. A letra B, culto do arianismo e valorização das diferenças raciais. Vamos lá. A grande ideia desses movimentos fascistas, desses movimentos nazistas, é a diferenciação através das características principais de uma sociedade. Por exemplo, quando a gente vê ideias como a juventude hitlerista, o que a gente está falando ali? Pessoas que atendem aquele tipo de estereótipo, que seguem segundo algumas regras sociais e, acima de tudo, pessoas que acreditam naquela ideologia que está sendo defendida.
Quando a gente vê o fascismo italiano, mesma coisa. Só que aí na Itália já não vai ter tanto caráter, como que eu posso dizer, físico, igual na Alemanha existia. Quando a gente olha movimentos como o integralismo brasileiro, né, os caras lá do Anauê, a famosa galinha verde, né, você vai ver que o que une esses caras é a exaltação nacional. Então, os caras que são apaixonados pelo seu país, eles estejam juntos. No caso do nazismo, a principal característica unificadora é a cor da pele, é o arianismo, é a teoria da raça pura. Então, não seria diferente que em todos os momentos possíveis de exposição midiática eles reforçassem esse aspecto. Um dos principais reforçadores de aspectos de teorias sociais, de teorias de dominação popular é a propaganda. Então, tu tem um evento em que você tem a visão de todo mundo, todos os olhos do mundo estão para você, assim como nas Olimpíadas. É isso que acontece nas Olimpíadas. Você tem toda essa estrutura virada para você. O que você faz? Você propaga a ideia do alienismo. Então, essa é a ideia do primeiro pôster. Agora, a segunda já está num contexto completamente diferente. A gente vai ter a valorização das diferenças raciais, né? Uma ideia que é bastante positiva. Passou um negócio voando aqui, eu tentei pegar. Uma ideia que é bastante positiva e que reconhece que não é cor de pele que nos diferencia, que não é capacidades que nos diferenciam, que na verdade, em termos gerais, nós somos todos muito parecidos, né? Temos diferenças? Temos, mas isso aí é só a joia da coroa. As nossas diferenças nos fazem mais belos. Pô, que bonito! Maneiro, mandei um papo, né? Vamos lá. Eu tô filósofo hoje, eu dormi também tardão assistindo série. Vamos lá. Desastre ocorrido na cidade de Mariana. Beleza? Mariana. Lembrando, o que aconteceu em Mariana, professor? A gente teve aquele rompimento da barragem de rejeitos de empresas ligadas a uma certa empresa chamada Vale do Rio Doce, né? Essa contaminação, ela, além de impactar toda a bacia hidrográfica da região, né? O que é a bacia? É o conjunto de rios daquela região. Além de impactar toda a bacia hidrográfica daquela região, nós tivemos contaminações nas áreas costeiras de estados como o Espírito Santo. E ontem eu gosto de estudar, né, cara? O mestrado tá aí, mas eu gosto de estudar outras coisas também de vez em quando. Eu estudo para distrair a mente, né? Eu fui estudar outras paradas aí e estava vendo que a UERJ, inclusive, falando aqui de UERJ, ela fez um estudo que constatou que essa poluição gerada pelo acidente, pelo desastre ambiental em Mariana, ela chegou até em Abrolhos. Então, tipo assim, poluição que a gente não enxerga a níveis microscópicos, contaminação a nível microbiótico. Então, tipo assim, por mais que aquela poluição grossa que a gente viu descendo pelos rios seja impactante visualmente, existe uma outra poluição que a gente não consegue ver e que está chegando em lugares e que está afetando vidas marinhas. Então, é muito importante a gente sempre lembrar que esse desastre ele não pode passar batido, ele tem que ser cobrado judicialmente, ele tem que ser... as pessoas têm que ser responsabilizadas mesmo, o pessoal que estava envolvido nisso, porque isso não pode passar batido. O Brasil ainda pode sofrer, já tem sofrido, mas ainda pode sofrer ainda mais com esses efeitos desse desastre. Só que trazendo aqui um contextozinho, né? Então, desastre ocorrido na cidade de Mariana evidenciou o quanto a mineração de ferro pode causar impactos socioambientais negativos. Nesse episódio, esses impactos provocaram a seguinte mudança nas condições de vida da localidade mineira. A. Ampliação do número de idosos.
Aumento da desigualdade salarial? Interrupção definitiva do extrativismo? Ou deslocamento compulsório da população? E aí? Qual foi o... Letra D. Foi isso, que surpresa. Letra D. Vamos lá explicar. Isso aqui, ó, deleta, não tem nada a ver, tá bom? Aumento no número de idosos é uma parada que o Erd jogou aí à toa. Aumento da desigualdade salarial talvez possa ser uma das consequências do processo na questão econômica das cidades. Porém, entretanto, todavia, não é uma mudança de condição de vida mais expressa. Agora, essas duas aqui são as que confundem, tá bom? As outras, elas estão ali, a primeira, então, ela está ali à toa. Interrupção definitiva do extrativismo e deslocamento compulsório da população. Qualquer pessoa que veja essa questão e consiga relacionar ela, como, por exemplo, mineração é extrativismo. Se destruiu... Isso aqui é a lógica de aluno, eu conheço vocês, cara. Eu conheço vocês. Isso aqui é a lógica de aluno. Mineração é extrativismo. Se teve problema ambiental em Mariana e quebrou a barragem, então o extrativismo parou. Certo? Errado. Errado. Por mais que pareça um absurdo isso, por mais absurdo que seja, a atividade mineradora na cidade de Mariana, ela não parou. Na verdade, ela teve pequenas modificações. Ela passou por uma restauração de alguns espaços que eram usados para esse processo, mas graças à nova barragem, que foi a tal barragem que quebrou, foram desativados. Eles reorganizaram o processo de produção e continuaram com o extrativismo mineral. Por quê? Porque para esses caras é mais importante o lucro do que a vida humana. Então o que vai acontecer? Eu sei que eu estou falando um pouco nervoso, ai meu Deus do céu, perdão gente, perdão, porque eu estou arrasado. Brasil, I'm devastated. Né? Eu estou arrasado com as coisas que têm acontecido aí, com essa possibilidade de lockdown, então eu estou meio nervoso assim, para falar algumas coisas. Mas não é nada contra vocês, não. Então, o extrativismo ele não vai parar. Caras, é incrível. A gente tem um desastre desse tamanho, tem a eminência de várias outras barragens por todo o Brasil romperem, barragens de rejeito. Porra, pensa no seguinte, a barragem para segurar lama e resto de ferro, mano. Meu Deus do céu, barragem para segurar água eu já fico escaldado pra caramba. Eu, quando eu fui em Itaipu, fiquei louco. Entendeu? Inclusive tem uma história muito boa de uma professora minha, a gente estava viajando, né? Quando eu estava na Rural, a Rural pagou a viagem, aí tem uma professora minha que sonhou que a barragem estava rompendo. E aí na hora que ela sonhou, caiu um trovão na rua. E aí ela caiu da beliche e quebrou o braço, sonhando que a barragem tinha rompido, porque ela foi tentar fugir do sonho. Nada a ver, né? Então, tipo assim, várias barragens que a gente sabe que vão quebrar, os caras já fizeram estudo, tem, umas 23 barragens que não vão aguentar. Mas aí, o que a gente faz? A gente para a atividade extrativista, resolve o problema das barragens e volta? Não, a gente continua extraindo lá e dane-se. É isso, não tem outra palavra. Então, o extrativismo, ele não acaba em Minas Gerais, ele não para nem mesmo nas cidades de Brumadinho e de Mariana. Na verdade, isso aqui é uma parada muito doida. E tem a ver com um pouco desse deslocamento da população. Tem pessoas que depois dessa tragédia ainda estão reclamando pela não completa volta dos seus empregos. Isso é absurdo. Aí a gente vai ver o tamanho do buraco que a sociedade brasileira está. Acontece uma tragédia e aí, em vez de você comemorar que você sobreviveu, em repensar na vida das pessoas que se foram, as pessoas estão pensando, perdi o emprego. Eu não tenho nem o que falar. Mas beleza. Resposta certa vai ser o deslocamento compulsório da população. Gente, essa questão parece que é de uma coisa, olha só, mas é de uma outra coisa completamente diferente. A gente acha que o tema dessa questão é ambiental, mas na verdade o tema dessa questão é migrações.
Olha que absurdo, isso é absurdo, é absurdo. Essa daqui é o Ed matou, ó. Parabéns, tirou onda. Então, tipo assim, por que a gente está falando sobre um deslocamento compulsório da população? Porque simplesmente a cidade foi destruída. Simplesmente aquele espaço ele perdeu todos os seus fatores atrativos. Pensa no seguinte, você vai lembrar isso da escola. Em todo o processo migratório, nós temos fatores atrativos e fatores repulsivos, expulsores, repulsórios. Esses nomes sempre vão aparecer aí com um nome diferente, né? Então a gente vai ter isso aí. O que são os fatores atrativos? É tudo aquilo que atrai uma pessoa a morar em um lugar. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso em sala de aula. Fator atrativo: emprego, qualidade de vida, segurança. Todas essas ideias são fatores atrativos. Agora, fatores repulsivos, repulsórios, expulsivos, esses três nomes podem aparecer e é tudo a mesma coisa. Fatores repulsórios, repulsivos, violência no lugar, falta de emprego, instabilidades políticas, processos de guerra, problemas ambientais graves. Então, a população dessas cidades, uma boa parte dessa população, as que moravam nas áreas mais baixas, que foram as áreas atingidas, elas simplesmente não tem mais fatores atrativos naquele local. Mais do que isso, ela vai ter fatores que expulsam essas pessoas desse local. Então, a gente vai ter esse deslocamento da população acontecendo exatamente por isso. Porque naquela área não existem mais fatores atrativos. Beleza? Vamos lá na próxima. Vamos lá. Livro Terra, do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo, né? Ele documenta o drama dos despossuídos imigrantes no Brasil, ao longo da história sendo dedicada a milhares de famílias no país. A exposição Terra, resultante desse trabalho, passou por 40 países e mais de 100 cidades brasileiras em 1997. Sebastião Salgado é famoso. Quem gosta de fotografia e não conhece Sebastião Salgado, vai lá, pesquisa, dá uma olhada no trabalho do cara, porque é absurdo. Tem algumas críticas aí, mas enfim, não vale a pena levantar essa ideia agora. Busquem por Sebastião Salgado. Se eu não estou enganado, ele é da agência de fotografia Magnum, que é uma das maiores do mundo, uma das mais importantes. E aí, beleza. Nas últimas décadas, a questão agrária no Brasil estimulou diversas iniciativas de protesto e de mobilização artística e social, como é exemplificada pela foto publicada no livro Terra. Na atualidade, a manutenção dos conflitos agrários no Brasil é explicada pela continuidade dos seguintes processos, dos seguintes aspectos. Letra A, concentração da propriedade fundiária e desigualdade social. Letra B, estagnação da produtividade rural e elevação do desemprego. Letra C, desqualificação da mão de obra assalariada e corporativismo sindical. Letra D, crescimento populacional camponês e regionalização do processo industrial. E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? A gente está falando sobre espaço agrário brasileiro, né? Sobre as questões relacionadas à questão agrária mais profunda e falando principalmente sobre as coisas que fazem os conflitos agrários continuarem da forma que são. Né? A gente tem vários tipos de conflito, de pessoas sem terra, pessoas atingidas por grilagem, pessoas atingidas pelos projetos do governo mal feitos, né? Aquela ideia das agrovilas que tacou as pessoas lá para dentro da Amazônia e largou o aço, deixou para lá. Então a gente vai ter essas pessoas, a gente vai ter todos esses conflitos agrários acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. E aí a questão está perguntando para a gente dois dos principais fatores que a gente pode apresentar. E aí que fatores são esses?
concentração da propriedade fundiária e desigualdade social. Vamos lá. O que a gente está falando quando fala sobre concentração da propriedade fundiária? É concentração de terras. Aqui no Brasil, nós temos muitas terras na mão de um só dono e poucas terras sendo divididas por milhares de pessoas. E esse processo de concentração de terras, ele está muito relacionado com uma parada que a gente falou na última aula, não sei se foi na manhã ou foi na tarde, que é toda a estrutura brasileira. Eu vou até perder um pouquinho mais de tempo aqui, porque, essa história é bastante interessante. Toda a estrutura brasileira de país, ele é fundado exatamente sobre a ideia da manutenção da posse de terra na mão daqueles que eram as pessoas mais ricas e, consequentemente, amigos do Estado. Por exemplo, aquele modelo de capitanias hereditárias e seis-marias, como que isso funcionava? Era doação, cara. Não era venda. Era o governo escolhendo pessoas da sua confiança para que, a partir disso, controlasse o espaço brasileiro. E aí depois vem 1850, que a gente tem a Lei de Terras. Né? O que é a Lei de Terras? É uma lei que vai dizer de forma escrita que a terra no Brasil só pode ser adquirida através de compra. Ou seja, pessoas que ocupam áreas sem que essa área seja comprada estão de forma ilegal. Pessoas que possuem um imóvel, que possuem um terreno que foi adquirido de uma forma que não seja herança e que não seja compra, também estão de forma ilegal. Essa ideia da Lei de Terras, além disso, vai restringir, vai criar critérios para quem pode e quem não pode comprar terra no Brasil. E aí, de forma geral, quem não pode comprar terra no Brasil? As pessoas que já estão numa posição de fragilidade na sociedade. Ex-escravos não vão poder comprar terras no Brasil. Portugueses, europeus, pobres e inimigos da coroa não vão poder ter terras no Brasil. Então, todo esse esquema, ele vai modelando o Brasil a fazer com que pessoas tenham terras concentradas nas suas mãos e outras pessoas não consigam nem ter uma casa própria. É essa estrutura que vem lá do Brasil, colônia, que vai fazer explodir na atualidade todos esses conflitos. É a concentração de terras. Eu queria falar mais alguma coisa aqui sobre esse assunto, só que eu esqueci. Beleza. Então, a concentração da propriedade fundiária vai ser o primeiro grande motivo para a manutenção dos conflitos agrários. O segundo motivo é a desigualdade social. O que pensa no seguinte... Ruí a unha. Perdão, gente. Quando a gente está falando sobre desigualdade social, nós estamos expondo um dos principais problemas da nossa sociedade atual, independente de campo ou cidade. Então, aqui na cidade, que nós temos oportunidades de emprego, maiores oportunidades de emprego, que nós temos condições de vida na ideia da modernidade, né? Modernização da vida sendo um processo constante, melhor acesso a alguns recursos, como a saúde, como a educação, né? Aqui na cidade, mesmo a gente tendo toda essa gama de serviços, a gente acaba passando por processos de profunda desigualdade. Nova Iguaçu mesmo, aqui é a cidade de onde eu estou falando agora, ela tem um centro onde a parte residencial tem apartamentos de 10 milhões de reais e nós temos bairros que as pessoas moram em cabanas. Sim, isso existe em Nova Iguaçu. Pessoas que moram em cabanas, pessoas que moram em barracas, pessoas que moram em ocupações debaixo da Torre da Light. Então, isso reflete a desigualdade da nossa cidade. Agora, se é aqui que nós temos todas essas condições que eu falei é desigual, imagina no campo, que não possui essa estrutura.
o problema da desigualdade ele fica muito mais revelado nessas áreas. Vai se apresentar muito mais forte, né? Porque aqui ainda a questão do emprego, da seguridade social, dos serviços públicos, ainda vai dar essa disfarçada na desigualdade. Mas no campo não tem isso. Então a gente vai ter uma piora dessas situações, principalmente graças à desigualdade social. Nenhuma das outras opções tem ideias muito importantes para a gente falar, porque essa questão aqui é o Oeste muito fechado. Tá? A única talvez que pudesse confundir alguma coisa é a letra B. É a estagnação da produtividade rural e elevação do desemprego. Desemprego é uma realidade problemática para o Brasil? Sim. Só que a produtividade rural ela não está estagnada, ela não está parada. Na verdade, o Brasil está produzindo mais do que nunca. Né? Aí nos saudosos anos de 2005, 2006, o Brasil estava batendo recorde de vendas de produtos agrícolas. Estava batendo recorde na questão, saudade desse tempo. Tempo bom que não volta mais. Estava batendo recorde na venda de produtos, né, de produtos agrícolas, do que a gente chama de commodities. Né? Então, a produção no Brasil, por mais que o Brasil tenha passado por crise, por mais que o Brasil esteja passando por uma crise agora, a produção no Brasil, a produtividade dos solos, ela não parou. Na verdade, a gente está produzindo mais do que em qualquer outra época. Inclusive, até mesmo com essa questão do dólar alto pra caramba, os caras do agronegócio eles não estão nem aí, porque eles ganham em dólar. Então, tipo assim, maneiro, legal. Então, por isso, a gente não pode aceitar a letra B como resposta possível. Valeu? Pera aí. Show. E aí, vamos lá. Pô, cortou um pouquinho, fiquei triste agora. Eu já falei para vocês que o pai não gosta de cantar, né? Mas aí a gente tem essas duas maravilhosas letras que eu posso recitar. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, berço do samba e de lindas canções que vivem na alma da gente, é exaltar dos nossos corações que cantam alegremente. Pô, bonito, gostei. Aí tem a outra letra que é de Rio 40 Graus, que é a que cortou na referência, e agora eu esqueci o nome da mulher, mas agora deixa. Né? Rio 40 Graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Gatilho de disquete, marcação, pagode funk, de gatilho, marcação, de samba lance, com batuque digital na sub-use musical da batucada digital. Bagulho doido isso aí. Parada doida. Quase que eu não entendi. Mas é isso. Então, aqui a gente está falando sobre duas formas de representação da cidade. Uma representação dos anos 30 e uma representação dos anos 2000. É basicamente isso. Uma representação dos anos 30, do que era a cidade do Rio de Janeiro, e uma representação mais voltada ao aspecto do Rio dos anos 90, 2000. Tá? E aí, vamos lá. Aí, viu o que eu falei? As letras das canções da Cidade Maravilhosa, de 1935, e Rio 40 Graus, de 1992, parecem não retratar a mesma cidade. As diferentes percepções do Rio de Janeiro, retratadas em cada letra, podem ser associadas respectivamente às ideias de letra A, ostentação da beleza natural e reformulação da segurança pública. Letra B, mistificação da relevância política e caracterização da desordem urbana. Pô, essa daqui o cara foi profundo, eu sei de onde ele tirou isso. Letra C, enaltecimento da tranquilidade social e valorização da integração étnica. Ou letra D, glorificação da identidade local e reconhecimento da diversidade cultural. Vamos lá ver o que é. Letra D, glorificação da identidade local e reconhecimento da diversidade cultural. Vamos lá. Essa daqui eu acho uma questão difícil. Parece que não, mas eu acho ela difícil. Por causa dessa primeira opção aqui. Ostentação da beleza natural e reformulação da segurança pública. Se a gente for pensar que... Mas aí é coisa para quem vai pensar pra caraca, né? Eu mesmo, quando a primeira vez que eu fiz essa questão, nos longínquos anos de 2016,
eu fiquei pensando, caraca, primeira vez que eu vi essa questão, eu falei, pô, é reformulação da segurança pública. Porque se a gente for pensar nos dois aspectos principais desses dois momentos da cidade do Rio de Janeiro, 1935 e 1992, você vai ver que tem a ver, sim, a gente falar sobre uma ostentação de beleza no momento, e que tem a ver com a letra, e a reformulação da segurança pública, que tem a ver com a outra letra e que tem a ver com o momento dos anos 90. O que está acontecendo nos anos 90 no Rio de Janeiro? A gente está vendo a ascensão das facções criminosas. A gente sabe que o Comando Vermelho, por exemplo, vai ser criado aí, se eu não estou enganado, ainda nos anos 70, né? Com muita influência daquela mistura entre presos políticos e presos comuns, assaltantes, ladrões de banco, no presídio da Ilha Grande. E aí, pô, dica para você assistir aquele filmezinho para distrair a cabeça, 400 contra 1, filmaço. E explica todo esse contexto histórico-político durante esse período da história brasileira, que foi a ditadura militar. Né? Só que contando por um outro aspecto, diferente daquele aspecto que a gente já está acostumado a ver nas aulas de História e Geografia. Então, é maneiro, procura. Tem na YouTube em HD de graça. Né? Então, nem precisa pagar aquele outro serviço de streaming. E aí, beleza. Poderia ser isso? Até poderia. Mas quando a gente fala sobre essa outra ideia de glorificação de uma identidade local e reconhecimento da diversidade cultural, a gente aprofunda a análise da questão que aparecem as músicas e traz para elas um caráter muito mais próximo do que elas realmente representam. De um lado, a gente tem um Rio que se orgulha de ser Rio de Janeiro, que a gente tem as nossas belezas, sim, para nos orgulhar, mas o nosso maior orgulho não é das paisagens que nós temos, mas é de fazer parte disso. Agora, do outro lado, a gente tem uma cidade que não tem, talvez, tanto orgulho assim de fazer parte de tudo isso, mas ele consegue sim inserir dentro de um contexto sociocultural que é diverso, que é produtivo e que tem a sua beleza em si. Né? Então a gente tem que sempre pensar nessas duas ideias. Por mais que o Rio de Janeiro tenha os seus problemas, falar de diversidade cultural, meu amigo, é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Eu puxo a minha sardinha para o Nordeste e tal, gosto muito do Maranhão, né? Inclusive sou doido para me mudar para o Maranhão, mas, pô, diversidade cultural no Rio de Janeiro realmente é uma parada assim, a nível das grandes cidades globais da cultura, né? Então, para essa questão, nossa resposta vai ser letra D. Glorificação da identidade local e reconhecimento da diversidade cultural. Show? E aí, vamos lá. Essa questão aqui é meio doida, mas vamos lá. A química permite ao homem realizar transformações íntimas na estrutura da matéria. Com seu desenvolvimento e aplicação nos processos de industrialização a partir de finais do século XVIII, essas transformações passaram a se realizar em uma escala massiva, tendo efeitos ainda mais abrangentes. A cada vez que inovações mudavam a base tecnológica, produtos e serviços inéditos chegavam à sociedade, surgindo também problemas ambientais novos e complexos. Beleza? Então aqui a gente está falando sobre a relação entre industrialização e a questão dos novos problemas sociais e ambientais que esse processo gera. Beleza? E aí, vamos lá. No desenvolvimento das indústrias ocorridos em diversas sociedades, acompanhados pela aplicação de conhecimentos científicos, destaca-se o caso da petroquímica. O principal problema ambiental causado pela indústria petroquímica está identificado em erosão de solos agricultáveis, derrubada de reservas florestais, produção de resíduos poluentes ou superexploração de recursos hídricos. Vamos lá, mostra pra gente. É produção de resíduos poluentes. Cara, essa questão aqui, por mais que ela não apresente no seu texto principal o caminho que a questão toma, ela traz assim uma abordagem geral zona sobre a relação entre indústria e problemas ambientais.
Só que ela não vai deixar claro o caminho que ela vai demonstrar durante esse desenvolvimento, né? Só que aí a gente, quando chega na pergunta, a gente entende que o problema é com a indústria petroquímica, ou seja, indústrias produtoras e transformadoras de petróleo. Por que o grande problema do petróleo é a produção de resíduos poluentes? Porque a cadeia produtiva de petróleo ela vai poluir em vários níveis diferentes. Ela polui durante os processos de transformação, ela pode poluir durante o processo de transporte. Pô, lembra aí do começo do ano, aquele problema que a gente teve lá com o cargueiro lá na costa do Nordeste. A indústria petroquímica está por trás disso, né? Então pode gerar produção de resíduos poluentes durante o seu transporte e, mais do que qualquer outra coisa, a indústria petroquímica é a principal responsável pelos poluentes mais presentes no ar das cidades, que é baseado na queima de combustíveis fósseis, né? Então, esses combustíveis que vão ter essa origem lá na indústria petroquímica, eles vão ser talvez os principais responsáveis pela poluição do ar nas cidades. A gente pode apontar a indústria também como responsável da poluição do ar? Sim. A gente pode apontar outros tipos de atividade como principais poluentes do ar? Sim. Mas nas grandes cidades, a concentração do trânsito, a concentração do uso de transportes particulares em detrimento dos transportes em massa, o uso de transporte que ainda não tem por fonte energética a energia elétrica, vão colaborar para a gente ter um maior avanço dessa poluição. E aí, quem vai ser o principal responsável? Aonde que ela vai estar ligada? Na questão da indústria petroquímica. Eu não sei ainda aqui no Rio de Janeiro se a gente tem ainda isso, mas até mesmo trens, que são transportes de massa, que poderiam ser usados como o principal escape para essa situação de poluição nas cidades, tem trem, não sei se a gente ainda tem algum que seja assim, mas se eu não estou enganado, algum dos ramais da Supervia ainda tem, que é trem movido a diesel. Parada doida. Então, tipo assim, mais uma coisa que pode fortalecer a poluição relacionada à questão da indústria petroquímica. Por isso, pra gente, nessa questão, letra C, beleza? Nenhuma das outras opções tem alguma coisa que a gente possa retirar. Essa daqui é uma questão que, sinceramente, espero que não tenha como errar, tá bom? Espero, porque, enfim, errar é humano. Errar é humano West. Vamos lá. E aí, a gente tem essa questão aqui. A lei número 9.433 de 1997 estabelece que serão cobrados os usos e recursos hídricos sujeitos à concessão do Estado. Pô, essa questão é boa. Tal regulamentação modificou substancialmente as bases operacionais e econômicas da utilização da água bruta. Essa cobrança, embora criticada por alguns setores, foi um instrumento benéfico, tanto em termos de conservação dos recursos hídricos, por estimular a gestão da demanda, como em termos de proteção ambiental. Então vamos lá. Resumo do texto da questão. A gente está falando sobre um projeto de lei que vai cobrar empresas pelo uso da água fornecida pelo Estado. Eles usam o conceito de água bruta. O que é água bruta? É essa água que não está passando por nenhum tipo de processo e que ainda não foi usada em nenhum tipo de coisa, né? Então é uma água que ela está ainda no seu estado mais natural possível. E aí o Estado ele vai fazer essa cobrança para poder estimular que as pessoas tenham um consumo, as pessoas não, né? As empresas tenham um consumo mais racional dos recursos e, por outro lado, para ajudar a proteger o meio ambiente. Então, né, é uma forma que a gente pode apresentar na sociedade para
como que eu posso dizer, direcionar a forma de gestão de recursos, mesmo fora da alçada pública. Né? E aí, vamos lá. Até a aprovação dessa lei, as indústrias não pagavam pela captação da água diretamente de um manancial. Absurdo. Absurdo, mas tá bom. A chamada água bruta, para utilizar em seus processos produtivos. Pô, tá difícil a vírgula hoje, hein? O instrumento de cobrança pela água bruta utilizada industrialmente obteve os resultados mencionados no texto por quê? Estimulou o reuso do bem, ampliou a dispersão do consumo, reduziu a desigualdade de acesso ou inibiu o assoreamento de nascentes. Cara, como que eu posso dizer? Só tem duas questões aqui que fazem muito sentido. E uma tá certa. A certa vai ser a letra A, né? Que vai ser o estímulo a reusar a água. Pensa no seguinte, a gente tem hoje um conceito que é muito usado nas indústrias, alguns condomínios também vão ter esse tipo de captação, até onde eu moro tem, que é a captação de águas de reuso. O que é isso? É você pegar aquelas águas que foram utilizadas, que já foram utilizadas, mas não, como que eu posso dizer, não estão mais potáveis para consumo, para você beber, para cozinhar, mas servem para alguma outra coisa. Quem sabe muito também de água de reuso é a nossa mamãe, é o nosso papai. A minha mamãe é criadora desse conceito lá em casa. O que ela foi fazer? Sempre que a máquina de lavar estava jogando água fora, o que ela fazia? Mandava um caninho lá no balde, pegava a água de sabão que saía travou aqui. Saía da máquina de lavar e mandava a gente lavar a varanda de casa. Isso parece bobo, isso parece simples, mas isso é uma técnica de reuso da água. Então, nas indústrias, para além desse reuso mais básico, tem algumas que já estão investindo em sistemas de tratamento para que essa água possa ser utilizada em qualquer outro tipo de processo dentro da sua produção. Então, por mais que leis sempre venham para causar peso em algumas situações, por mais que as leis venham, às vezes, restringir algumas posturas, algumas posturas, inclusive, a gente tem que concordar que fez bem a lei restringir, ela vem para criar essa nova possibilidade, ela vem estimular essa nova possibilidade, que é você utilizar as águas com maior sabedoria, utilizar as águas com um maior controle. E aí, as empresas, por mais que no primeiro momento sintam o impacto de uma lei, no final elas agradecem, porque isso vai fazer com que os custos de produção dela normalmente caiam. E além desse valor para a mercadoria, que é um valor direto, um valor que vai estar lá na economia de água que eles podem gerar, também vai ter aquele valor social agregado às marcas que utilizam isso. Pô, é bonitão, você vê lá uma empresa que fala, não, produto 100% orgânico, legal. Pô, o produto foi utilizado de fontes renováveis. Pô, legal, ainda mais no mundo que a gente vive, que busca essa adequação às questões, às novas questões climáticas, às novas questões ambientais. Então, produtos que são amigos do meio ambiente, né? Produtos que não colaboram para a poluição do meio ambiente, produtos que estão de acordo com todo o sistema de proteção, eles são mais bem vistos pela sociedade. Então, esse estímulo de reuso da água, ele vai ter um impacto bastante positivo, não só mesmo na questão de economia, mas também através da criação de um novo valor dentro das empresas, que é um valor social. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá de tempo. Tá bom. Dá para mais. Em La Habana, de olho nos novos negócios. Os novos negócios em Havana impulsionaram outro setor até então pouco em voga na ilha, a publicidade.
As histórias de pequenos empreendedores que deram certo foram a inspiração para a revista eletrônica mensal em La Habana, que chegou ao seu terceiro número em março desse ano. O objetivo, segundo os seus criadores, é mostrar o que está acontecendo na cidade e as transformações no país, principalmente na capital. Resumo daqui. Cuba está passando por um processo muito lento, extremamente lento, de reinserção na economia mundial. A gente está vendo em Cuba um movimento bastante lento dela ser reintegrada aos grandes fluxos de comércio no mundo, né? Fiquei sabendo semana passada que agora a empresa Peugeot pode operar em Cuba. A gente teve, e aí a gente até viu uma questão sobre isso aqui, acho que foi em 2016, 2017, algum desses 2 anos, a visita de um presidente norte-americano na ilha de Cuba, uma coisa que não acontecia desde sempre, né? Desde momentos antes da chamada Guerra Fria, né? Não acontecia isso. A gente vai ter o show dos Rolling Stones em Havana, botando 1 milhão de pessoas na rua. O rock como símbolo por mais que Rolling Stones não seja estadunidense, e agora eu fiquei na dúvida, acho que não é estadunidense mesmo não, acho que é londrino, né? Por mais que o rock não seja, por mais que o Rolling Stone não seja a maior representatividade do estadunidense, mas o rock representa pra caramba os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o berço do rock, né? Inclusive através das mãos negras. Não se esqueçam nunca disso. O rock é um ritmo que nasce com os negros, tá bom? Esse negócio de Elvis Presley, rei do rock, é mó mentira. A mulher é Chuck Berry. E aí, beleza. E aí, Cuba ela está caminhando para essa reinserção na economia mundial. Menos nos últimos anos, em que esse processo de reinserção ele está retrocedendo. Em vez da gente avançar nessas negociações para acabar com o embargo dos Estados Unidos a Cuba, a gente está, na verdade, vendo que está tudo sendo desfeito graças à eleição do presidente Donald Trump, né? Que é um cara que tem pautas absurdas, que tem pautas que eles chamam de anti-establishment, né? Pautas anticomunistas, e pautas morais, e pautas xenófobas e coisas do tipo. Porque a pauta é xenofóbica, não tem nem como esconder. Essas negociações de inserção da economia cubana na economia mundial estão retrocedendo. E aí, por isso, a gente vê esse tipo de iniciativa. Iniciativas que vão valorizar aquilo que está acontecendo ali, até mesmo para atrair, de certa forma, pessoas que queiram investir na cidade. E aí, beleza. Vamos na questão. Cuba passou a ser um país socialista após a Revolução ocorrida em 1959. Nas últimas décadas, porém, tem vivenciado mudanças derivadas da dissolução da União Soviética, tá? Dentre as quais estão as citadas no trecho da reportagem. A expansão desses novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da seguinte possibilidade: integração com países latino-americanos, a celebração de acordo comercial com a China, o fim do embargo econômico norte-americano ou a liberalização para investimentos de capitais europeus? E aí, o que vocês acham? É o fim do embargo econômico, presente na letra C. O que é a ideia do embargo econômico norte-americano? A ideia do embargo contra Cuba é uma imposição comercial que parte dos Estados Unidos a partir de um critério chamado alianças comerciais ideológicas, coisa que o presidente da República aí estava querendo colocar no Brasil. Como é que funciona uma aliança econômica com viés ideológico? É você só fazer negócio com aqueles países que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Se o país vai ser um país que segue uma postura socialista, se o país é um país que segue uma postura comunista,
Estados Unidos já está fora. Aí, entre muitas coisas, é um dos principais causadores da grande disputa econômica entre China e Estados Unidos, é o viés ideológico também, não tem como a gente esconder isso, por mais que o viés econômico esteja lá no topo. E aí essa política contra Cuba é um bloqueio econômico a tudo aquilo que possa ser desenvolvido em viés internacional na ilha cubana. E aí os Estados Unidos é o principal encabeçador desse processo de não fazer negócio com Cuba. E aí qual é a grande coisa dos Estados Unidos ser o principal nesse processo? É a gente ter a ideia de que vários outros países alinhados aos Estados Unidos, eles vão seguir essa tendência de não fazer negócio. Então, isso vai fazer com que Cuba esteja isolada num cenário econômico. E esse isolamento, num contexto de economia global, né, num contexto onde a gente está com um processo de globalização aí bombando, inclusive tem aí umas previsões sobre a globalização pós-coronavírus que são muito doidas. Se você gosta de estudar, procure isso, porque o ritmo de integração dos estados nacionais, das economias nacionais pós-coronavírus, está num risco de ser profundamente mudado. Né? Até tanto integração econômica quanto integração física, né? De pessoas viajarem de um país para o outro. Existe a possibilidade de ser mudado. Inclusive, notícia dessa semana, ainda falando sobre isso, desculpa um pouco fugir do assunto, mas é interessante falar sobre isso. Várias empresas aéreas estão perdendo valor de mercado porque os especialistas acham que a tendência daqui dos próximos anos é as pessoas viajarem menos, até mesmo pela possibilidade que nós temos de ficar nesse processo aí de entrada e saída de quarentenas até 2023, mais ou menos. Então, a economia ela corre o risco de não estar tão mais integrada. E Cuba, que é um lugar que já está prejudicado nesse processo de integração comercial mundial, pode piorar, pode ter a sua condição piorada nesse processo. Então, a principal ideia de demonstrar que existem negócios em Cuba, que existem coisas que podem ser investidas em Cuba, que existem empreendedores cubanos desenvolvendo negócios, gerando riqueza na ilha, vai ser a principal forma de demonstrar que essa ideia do embargo cubano, dentro desse contexto de economia global, não faz mais muito sentido. Por isso, a gente responde letra C nessa questão. E aí, beleza. Última questão aqui para a gente terminar. Essa aqui é sobre China, ok? China e Coreia do Sul e melhor Coreia. E aí, beleza. Nessa imagem aqui é uma imagem de satélite. Professor, nem percebi. Talvez não tenha mesmo. E aí, o que acontece? A gente tem essas partes escuras, são o mar, né? Essa parte escura de baixo, essa parte escura de cima. Aqui nessa parte mais douradinha assim, mais de luz que a gente tem a Coreia do Sul. Aqui nessa parte de cima, a gente tem a China. E aqui nesse meio, onde a gente tem uma escuridão aqui, a gente tem a Coreia do Norte. Se você for parar para analisar legalzinho, aqui nessa área da Coreia do Norte, a gente só tem um pontinho de luz, que vai ser exatamente a capital do país, que vai ser exatamente o lugar onde estão concentradas as atividades econômicas, as atividades financeiras e toda uma gama de instituições, tanto de setores econômicos quanto de setores políticos. Então tem esse apagão aqui na Coreia do Norte. E aqui é a Coreia do Sul, né? O pessoal aqui, inclusive se você olhar aqui, bem olhadinho aqui, você vai ver como é que é o nome do cara? Yeosung, Soyoung, tudo nome, tudo assim. Tu vai ver aqui os caras do BTS dançando aqui embaixo. Se você puxar no zoom ali, obviamente. E aí vamos lá. As imagens noturnas feitas por satélite
revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica, permitindo identificar diferenças importantes entre as sociedades humanas. Como no exemplo, a imagem indica diferentes padrões espaciais do consumo de energia entre as regiões norte e sul da Península Coreana. Entre essas regiões, tal diferença é explicada principalmente por seus respectivos níveis de poderio militar, democracia política, contingente populacional ou desenvolvimento econômico. E aí, o que explica a diferença de iluminações entre a Coreia do Norte, a China e a Coreia do Sul? O que vai explicar isso? É o poderio militar? É a democracia? É o contingente populacional? Ou é o desenvolvimento econômico? Ok? Show me, Google. É o desenvolvimento econômico que vai explicitar essa diferença entre esses lugares, né? Vai tornar visível essa diferença entre esses lugares. Eu, particularmente, e aí é particularidade minha, não quer dizer que estava certo, eu acho essa questão um pouquinho tendenciosa, mas tudo bem, vai passar batido. Por quê? Porque é óbvio que o nível de desenvolvimento econômico chinês é até absurdo você comparar qualquer outro país com o nível de desenvolvimento econômico da China. É até um absurdo você fazer isso. É até covardia. Fiquem tranquilos, é só alergia. E aí, quando a gente vai comparar nessa questão do desenvolvimento, a gente vai ter um maior surgimento dessas áreas iluminadas que a gente chama, exatamente por causa da expansão das cidades. A única diferença entre o nível de expansão das cidades chinesas, sul-coreanas, com a da Coreia do Norte, é que na Coreia do Norte a urbanização ela vai ser bastante concentrada. Então, por isso que eu acho essa questão um pouco tendenciosa, porque não é questão de desenvolvimento econômico, é questão de urbanização concentrada. Eu entraria com recurso nessa questão na UERJ, beleza? Mas, a questão do desenvolvimento econômico, nesse caso, tá bom? Nesse caso. Agora, a questão do desenvolvimento econômico, quando eles usam essas imagens de satélite para poder dizer qual dessas duas áreas é uma área que está mais desenvolvida ou menos desenvolvida, ela também pode ser usada? Claro, com certeza. Nesse contexto, eu particularmente achei um mau uso, porque a questão da Coreia do Norte é outra. É a urbanização concentrada, não desenvolvimento econômico. Agora, quando a gente, por exemplo, pega essa imagem para comparar diferentes regiões de um mesmo país, aí isso aí você consegue demonstrar bem essa diferença entre desenvolvimento. Quer ver uma parada muito interessante? Estado do Rio de Janeiro também entra um pouco na pilha da urbanização concentrada, tá bom? Mas, por exemplo, você vai ver, isso aqui é muito doido, nas imagens de satélite você consegue ver diferenças entre as iluminações dos lugares. Isso é muito doido. Muito, mas muito doido mesmo. Por quê? Vamos lá. Aqui a gente tem lâmpadas brancas, né? Hoje isso já melhorou por causa da expansão da tecnologia e tal. Mas antigamente era muito visível. Áreas mais esbranquiçadas à noite no mapa eram áreas que tinham um maior desenvolvimento econômico. Áreas mais alaranjadas no mapa eram áreas que possuíam um menor nível de desenvolvimento econômico. Não que não tenham desenvolvimento econômico, mas um menor nível, né? Como que a gente explica isso? Porque o acesso a esse tipo de iluminação artificial mais clara, por uma boa parte do tempo,
foi privilégio de classes que possuíam mais recursos financeiros. Então, a gente acabava tendo essa diferenciação no espaço. Umas luzes mais laranjinhas nas áreas mais periféricas e umas luzes mais branconas nas áreas mais centrais, nas áreas mais ricas, nas áreas mais desenvolvidas. Essa era a única possibilidade nessa questão, por mais que o contingente populacional faça algum sentido também. China tem muito mais gente morando que a Coreia do Norte. Então, gente, mais ou menos isso por hoje. Gostei muito de estar aqui com vocês e é mais ou menos isso. Valeu? Até a próxima e até mais.